Muito interessante. Mas o Alan dos Santos falou uma coisa hoje que me deixou também preocupado. Vamos rodar o vídeo? Rodar o VT do Alan dos Santos. Eu não sei o que vocês acham sobre este vídeo, mas nós já temos ele pronto. Vamos rodar este vídeo e vamos ver o que vocês acham. Cara, o que aconteceu ali é aquele tipo de baderna que a gente nunca quer ver e que você faz isso com pessoas fragilizadas, né, desesperadas, e quando você inventa uma mentira, tipo, ó, vai lá, faz o que for necessário que nós vamos salvar tudo aqui. Entendeu? Foi isso que plantaram na cabeça da galera. Vai lá, toca o terror que nós vamos salvar o Brasil por causa disso aí. Tudo bom. Mas você acha que os bolsonaristas fizeram aquele quebra-quebra ou tinha gente lá infiltrada e... Não, pô. Não tinha. Quem tava ali envolvido ali naquela parada de quebra-quebra de modo intencional, no sentido de provocar aquilo ali, eram a gente. Pessoas iludidas, tá? Tem gente iludida. Teve gente iludida. Não vou dizer. Teve gente emocionada demais. Teve gente iludida que foi lá, não, vamos botar o terror aqui que os militares vão nos salvar. Só que se esse artigo de 2006 do professor Olavo diz e prova que o termo que ele usou, né, desinformação alarmista. Se essa desinformação alarmista de que os militares iam salvar o Brasil de um golpe comunista, blá blá blá, se isso estava sendo implementado desde 2006, porra, você tem mais de 25 anos de preparação de uma ideia, de um conceito, de uma utopia, de que os militares iriam salvar o Brasil. Meu irmão, você mexe com o consciente das pessoas. Você mexe até com a esperança das pessoas, com o psicológico das pessoas. Quantas pessoas até hoje acham que os militares vão salvar o Brasil de algum problema? Um monte. Muitos têm essa esperança. Tem. Eu acho, realmente, essa fala do Alan dos Santos é uma fala que vai de encontro à tese dos ministros do Supremo e dos ministros do governo Lula que querem regular as redes sociais. Porque, em primeiro lugar, eu faço uma pergunta de indignação ao Alan dos Santos. Se você tem esta onisciência, que ele jogou a culpa no Olavo, né? Ele pôs no finado traseiro do Olavo. De que isso era fruto do desespero, porque é que ele, como um influenciador de direita, porque ele não parou de falar, apesar dos bloqueios, apesar do cerco do Supremo Tribunal Federal, o Alan dos Santos não parou de falar. Por que que ele não se levantou para dizer para essa população? Porque eu concordo com ele no aspecto de que essas pessoas foram usadas por boa parte dos influenciadores de direita e foram presas, porque tem uma coisa que eu ouvi uma vez, eu vou repetir aqui. Nós somos heróis e os heróis servem como cordeiro ou como carniça. São aqueles que se ferram e são comemorados como carniça pelos inimigos ou como cordeiro, imolado para a salvação de todos pelos entusiastas. Então, se esse público sabia desse risco e não falou nada, e viu as pessoas andando para o cadafalso, viu as pessoas caminhando para o abismo, por que que não falaram nada? Vai falar só agora? Agora Inês é morta. De que adianta?
De que adianta? Uma pessoa que os últimos meses está falando, olha, eu avisei, não avisou aos brasileiros comuns que de fato sentiam desespero, que o artigo 142 da Constituição não serve para moderar os poderes, que o exército não ia os salvar, que ir protestar em Brasília num domingo onde não tinha um deputado, um senador, um ministro, nem o presidente da República estava, que protestar para paredes, para janelas, para cadeiras não leva a nada. Eu fiz a minha parte, eu sempre fui contra isso. Mas influenciadores como Alan dos Santos têm uma penetração nesse público que sofreu as consequências e sofre as consequências como um cão desses atos do 8 de janeiro na pele, muito maior. Agora, quando vem o Alan dos Santos dizer que as pessoas têm sido iludidas desde 2006 a partir de um artigo do Olavo de Carvalho, o Alan dos Santos, pasme, está comprando a tese do Alexandre de Moraes e dos membros do governo Lula para regular a rede social. Porque, veja, um influenciador da direita vindo dizer o seguinte: de fato, as pessoas no Brasil, não sendo capazes de ler, e quando leem, não sendo capazes de compreender aquilo que acabaram de ler, são presas de espertalhões que podem usá-las como massa de manobra para os seus experimentos sociais. Mentes essas, autores intelectuais, ou seja, o Alan dos Santos ele endossa a tese da autoria intelectual do 8 de janeiro. Ele endossa a tese da autoria intelectual, que é: nós temos um povo que não tem cérebro e autores intelectuais fizeram com que eles cometessem esses atos bárbaros no 8 de janeiro. E uma vez que você endossa essa teoria absurda no bojo do Estado Democrático de Direito, que é o autor intelectual de um crime multitudinário, há uma por quê? Há uma por quê? Crime multitudinário a fazer diminuir as garantias penais do réu não existe no Brasil. Há duas porque o nosso Estado Democrático de Direito, ele trabalha com o conceito de autonomia da vontade. Porque o próprio PT conseguiu aprovar no Congresso, em 2016, governo Dilma Rousseff, o chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência, que, apesar da evolução da matéria no tratamento da pessoa com deficiência física, auditiva, sensorial, colocou no mesmo pacote toda e qualquer pessoa afetada por transtornos ou doenças psiquiátricas. Ou seja, confundiu-se um esquizofrênico com alguém que tem necessidades especiais para locomoção. E a partir do PT em 2016, portanto, passou a valer o seguinte: fez 18 anos, meu irmão. Fez 18 anos, você é absolutamente capaz e único responsável pelos atos que você toma na tua vida. De maneira que pensar numa massa de manobra com titica na cabeça
que não tem capacidade jurídica suficiente para se responsabilizar e tomar as rédeas da vida na própria mão, é incompatível com o sistema jurídico. E agora ele vem e endossa a tese da autoria intelectual. Eu já não sei se o próprio Estado Democrático de Direito serve para esse país. Porque se você endossa essa tese de que as pessoas têm titica na cabeça e que os maiores de 18 não têm discernimento suficiente para saber o que é bom, para saber o que é o bem, o que é o mal, o que é o justo, o que é o injusto, o que é o certo, o que é o errado, como é que eu vou dizer que o voto universal é democrático? Já que eu estou dando o poder de escolha dos destinos da nação na mão de gente que não sabe o que quer, que não sabe nem discernir o que é crime do que não é crime. Mas aí eu repito, vindo de quem vem, do Alan dos Santos, e eu friso aqui que é vítima de uma injustiça atroz do Poder Judiciário, que não poderia estar sofrendo as medidas que tem sofrido do Poder Judiciário, não obstante ele ser vítima de uma perseguição ilegal do Supremo Tribunal Federal, em especial do ministro Alexandre de Moraes, em que pesa esse fato, vindo de quem vem, que é do Alan dos Santos, eu não esperaria uma informação melhor, porque ele sempre disse coisas desencontradas e que a mim sempre soaram como coisa de aproveitador.